Oi, pessoal, tudo bem? Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja na tua vida. Estou chegando aqui com mais um vídeo, com mais uma palavra de Deus. Eu quero tratar aqui do tema a abertura do primeiro selo, em Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2. Eu vou ler só o versículo 2 que diz: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Muito bem. Existem algumas interpretações sobre esta passagem bíblica, esse texto bíblico, e há alguns que afirmam que este cavaleiro do cavalo branco aqui é o Senhor Jesus. Há quem afirme isso, pense assim. Eu posso lhe assegurar que aquele do capítulo 19, sim, é o Senhor Jesus. Quanto a esse aqui do capítulo 6, vamos ver aqui o que a Bíblia nos traz de informação sobre ele. Primeiro, eu tenho 3 pontos sobre o cavalo. O primeiro ponto é que o cavalo era usado entre os nobres, pela nobreza. Reis e príncipes andavam a cavalo, né? Um exemplo disso, eu vou citar aqui, Esté capítulo 6 e versículo 8, diz a palavra que Amã deu a sugestão para o rei sobre aquele a quem o rei se agrada. E ele disse: aquele a quem o rei se agrada, seja vestido com as vestes reais e ande montado no cavalo que o rei monta, e seja colocado sobre a sua cabeça a coroa real. Então, é uma prova de que rei andava a cavalos naquela época. Muito embora alguém diga assim, mas a distância do tempo, né, na cronologia aí, traz uma distância muito grande. Sim, a distância é grande, mas o capítulo 6 aqui de Apocalipse está usando uma linguagem representativa. Não quer dizer que este cavalo aqui realmente seja um cavalo, mas é apenas uma figura de força, figura de garra. Tudo isso o cavalo representa: velocidade, garra, força e agilidade, por aí vai. Então, um segundo ponto é que o cavalo era usado na guerra, né? Conforme aqui Jeremias, capítulo 5, capítulo 50, irmãos. Versículo 42, Jeremias 50 e 42 diz: arco e lança tomarão. Eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e eles cavalgarão cavalos, como um homem apercebido para a batalha contra ti, ó filha da Babilônia. Então, observe bem. Observe que o cavalo também era usado pelos exércitos na guerra, né? Terceiro ponto, a cor. O cavalo era branco, aqui do capítulo 6 do Apocalipse. E reforça o pensamento de alguns que dizem que está tratando do Senhor Jesus, aqui no capítulo 6. Porém, eu posso lhe trazer uma afirmação diferente, porque a cor branca representa a paz, certo? E o cavalo é branco. Está tratando aqui, a cor branca do cavalo corresponde aos 3 anos e meio de falsa paz, da semana de anos, né? 7 anos em que o anticristo fará uma aliança de paz com muitos. E no meio da semana
fará cessar o sacrifício e assim ele quebra o pacto que fez com o povo de estabelecer paz, conforme aqui Daniel capítulo 9 e versículo 27 diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Veja o seguinte: quando é que o inimigo vai se manifestar? Ele vai se manifestar em um tempo de alvoroço de guerra, como está acontecendo em nossos dias. O arrebatamento da igreja pode ser hoje. Estamos esperando Jesus hoje. E quando a igreja for arrebatada, então este ser, o anticristo, o opositor de Cristo, ele se manifestará e lançará um apelo de paz, fará uma aliança de paz com muitos. Isso por quê? Porque ele vai enganar aos judeus que não creram que aquele Jesus que eles crucificaram eram realmente Jesus. Estão esperando um Jesus e vão se enganar pensando que este que está para vir é o Senhor Jesus. Porém, não é esse do capítulo 6 do Apocalipse. Dá para você imaginar quem eu penso e afirmo? Muito bem, isso mesmo. Este é o anticristo. E haverá 3 anos e meio de paz. E depois, então, a grande tribulação, as 3 iras. A ira de Deus, a ira do homem, a ira do maligno será manifesta na terra, e tantas assolações acontecerão. Ok? Então, este personagem aqui do capítulo 6 é, sem dúvida, o anticristo. Por que eu posso afirmar que ele é o anticristo? Porque ele entra em atrito, ele entra em uma, digamos, ao contrário do Senhor Jesus Cristo. É só você ver no capítulo 19, a partir do versículo 11, você vai ver que esse sim é o Senhor Jesus. Veja o versículo de número 12, vamos para o capítulo 19, e versículo 12, diz assim: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Os olhos como chama de fogo é uma das características do Senhor Jesus entre os 7 castiçais de ouro. Aqui no Apocalipse ainda, capítulo 1, versículo 14. Olhos como chama de fogo. Outra característica, que esse sim é que é Jesus e não aquele. Versículo de número 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Este versículo 19 e versículo 13 do Apocalipse entra em paralelo com o Evangelho de João capítulo 1 e versículo 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, a palavra, era Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, conforme aqui Apocalipse 19, 13. Outra prova de que esse sim é que é o Senhor Jesus está no versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Observe bem quem é que está seguindo o Senhor Jesus aqui.
E quem é que pausadamente, de forma pausada, segue ao cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6? Ali, o cavalo branco do capítulo 6 é seguido primeiro por um cavaleiro que vem montado em um cavalo vermelho, que representa guerra. Você pode ler o restante do texto lá, capítulo 6 do Apocalipse. Segundo, quem segue o cavaleiro ali é o cavaleiro do cavalo branco, é seguido ainda por um que vem montado no cavalo preto e representa fome. Terceiro, o cavaleiro do cavalo branco, que é o anticristo, capítulo 6, é seguido por um cavaleiro que vem montado no cavalo verde. Nossa tradução aqui fala cavalo amarelo, mas se você olhar no Novo Testamento judaico, é uma tradução, é uma versão bíblica. O Novo Testamento judaico afirma que o cavalo é verde, não é amarelo, ok? E se você olhar na Bíblia de Jerusalém, tanto a 1981 como a 2002, mostra-nos que o cavalo é esverdeado, ok? Então, há uma diferença. Ele é seguido por um cavalo que representa guerra e pelo cavalo que traz o cavaleiro e representa fome, e por outro que representa a morte. O cavalo verde representa a morte, cavalo amarelo aí na sua Bíblia. Já o Senhor Jesus é seguido por exércitos, e seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma observação: o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, ele está sozinho. Agora, pausadamente, vem esses três aí que eu citei, ok? Que Deus te abençoe e fale melhor ao seu coração em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus.